Olá, meus irmãos, este é o terceiro vídeo desta série escatológica e esse terceiro vídeo eu posso dizer para vocês com toda certeza que é o mais importante, tá? Desta série, porque ele é a base de tudo. O assunto que vai ser tratado aqui hoje é a base de todo o Evangelho. E infelizmente as igrejas negligenciam por uma interpretação errônea, por descuido e principalmente desleixo da igreja primitiva a partir do quarto século. Anote isso, pesquise na história que você vai saber do que eu estou falando. Isso se tornou, infelizmente, uma utopia de ser tratada dentro da igreja. E este é um assunto que muito provavelmente você não sabe, mas você precisa saber, e eu estou aqui para te falar sobre isso. Que assunto é esse, Wagner, tão importante que você veio tratar hoje? Fique até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito edificado. Eu sou Wagner Olmos, do canal Remanescente, e aqui nesse canal nós tratamos sobre Adventismo e profecias. Antes de qualquer coisa, peço desculpas se tiver algum barulho de vento, porque eu estou gravando numa área externa e muito provavelmente o microfone vai captar. O microfone está aqui, ó, né? Já é um pouco melhor do que o microfone da câmera do celular, mas provavelmente ele vai captar um pouco desse som de vento. Mas eu não queria perder essa oportunidade de um céu limpo para trazer para vocês essa mensagem também, ok? Vamos lá, direto ao assunto. Que assunto é esse, Wagner? Que a igreja primitiva distorceu, que a igreja pós-reforma distorceu, mas que principalmente a igreja católica jogou na lata do lixo. Que assunto é esse que precisa ser restaurado? O mesmo assunto que foi pregado por João Batista. E o mesmo assunto que foi pregado por Cristo Jesus. E que está na palavra de Deus vastamente. E pessoas sinceras, cristãos, como eu, como você que está do outro lado, passava desapercebido. Por quê? Porque nós estávamos sendo instruídos por pastores que receberam uma escola de ensino errada, oriundo de uma formação errada. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a reforma não foi suficiente? Não, a reforma em certo ponto ela foi muito eficaz em muitas coisas, né? Tirou aquela primazia da Igreja Católica e introduziu o Evangelho. Então, quanto a isso, tudo certo, tudo bem, né? A gente precisa reconhecer os momentos das fases históricas, né? Agora o vento ficou um pouco mais forte. Mas, continuando então, a gente precisa voltar aos rudimentos da palavra de Deus. E a notícia que eu quero te dar hoje, ela é maravilhosa. Ela encheu o meu coração. E ela vai tomar conta do seu coração quando você entender. O Evangelho vai começar a fazer sentido de uma maneira diferente. A palavra de Deus vai saltar aos teus olhos de uma maneira que você nunca viu. E eu não estou aqui sendo profeta. Eu não estou aqui trazendo uma novidade que ninguém nunca pregou. Eu não estou aqui levantando doutrina. Eu quero que você verifique na palavra de Deus e sinta essa maravilha. Isso é poder de Deus para os últimos dias? Claro que é, mas também é profético. É profético também que este evangelho do reino seria pregado para testemunho de todas as nações. Então viria o fim. Está lá, Apocalipse 10. Agora, que evangelho do reino é esse que seria pregado para todas as nações? Seria os 4 evangelhos, Mateus, João, Marcos e Lucas? Seria isso? Não. Esse evangelho está sendo pregado, Mateus, Marcos, João, Lucas, o que Cristo Jesus pregou,
na sua primazia, que muitas vezes não é entendido, né? Porque Jesus Cristo falava muito em parábolas. Só que é preciso meditar. A Bíblia não pode ser lida, ela tem que ser estudada. Em praticamente 100% das parábolas de Cristo Jesus, ele está falando do reino. Tá, Wagner, mas eu já ouvi falar do reino. Nós precisamos reinar com Cristo. Amém? Amém. Só que, meu irmão, acorde. Acorde. Este reino será palpável, visível. E será aqui, neste mundo. Acorde para a realidade. É isso que Cristo Jesus quis pregar o tempo inteiro. É isto que João Batista estava pregando. Aliás, ele se desprendeu de tudo. Ele se desprendeu de toda a sua vida. Vestia vestimentas de panos de saco. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestres, né? Está escrito lá. Tudo bem, mas e qual era a sua pregação? A pregação era uma que tem que ser válida hoje, para mim e para a sua vida. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista. E ele, para não se exaltar, ele disse, né? Aquele que vem após mim, relatado pelo profeta Isaías, ele será muito melhor e muito maior do que eu. Porque a palavra, os profetas profetizam de Cristo Jesus o tempo inteiro. Tá, Wagner, tudo isso eu já sei, mas e aí? E aí? Aonde é que está esse reino palpável? Hoje nós não vivemos numa monarquia para você entender o que é um reino que contém estrutura. Você entender o que é um reino que contém súditos, que contém povos, que contém liderança. Certo? Após essa pregação de João Batista, onde ele pregava anunciando o evangelho do reino, anunciando que era chegado o reino dos céus, será que João Batista estava mentindo? Em qual perspectiva ele estava falando isso? Aliás, os judeus cientes, prestem atenção no que eu vou dizer. Os judeus cientes dessas profecias do reino estavam aguardando o Messias. Só que eles esperavam o Messias vindo em glória, com o seu reino sendo estabelecido aqui. Por isso que muitos deles não acreditaram em Cristo Jesus. O quê? Este que vem sentado num jumento, adentrando as portas de Jerusalém, esse será o rei dos judeus? Não, o meu rei ele vem em glória. Esse era o pensamento dos judeus. Eles estavam errados? Não, porque eles leram na Torá. Isso está profetizado na Torá. O tempo inteiro está profetizado sobre esse reino vindouro. Eles não estavam errados nesse quesito, mas sim no tempo proposto. Eles não entenderam os tempos determinados. Eles não entenderam as próprias festas que eles praticavam, que apontavam tempos determinados. Se nós não entendermos os tempos determinados, a gente não consegue entender sobre o reino, a gente não consegue entender sobre as estações e sobre os tempos propostos. E os judeus não entenderam. Então, vamos aprofundar um pouco mais esse assunto? Vamos lá? Beleza. Bom, Jesus Cristo foi batizado por aquele que o anunciava. Né? João Batista estava anunciando ele. Quando ele viu, ele disse: tá aí o Salvador do mundo. É este que é o Salvador do mundo. Eu que precisava ser batizado por ti e tu pede para que eu te batize? Né? Foi o que ele falou. Então, Jesus Cristo foi batizado. E qual foi a primeira atividade que Cristo Jesus foi fazer? Jejum e oração. Ele saiu. Ele saiu para o deserto para 40 dias de jejum e oração. E quando ele estava naquele momento mais
debilitado corporeamente e mais fortalecido mentalmente, quando ele estava neste momento, o que aconteceu? Ele foi tentado pelo diabo no deserto. Eu não vou abrir aqui todas as tentações para a gente tratar, porque não é disso que nós estamos tratando, mas uma chamou a atenção. E essa precisa chamar a tua atenção. Satanás então pega Jesus, leva até a ponta do pináculo. E como se transportando Jesus Cristo pelas eras, ele apresenta e mostra todos os reinos a Cristo Jesus. E disse assim: se prostrado me adorares, eu te darei todos esses reinos. Não, só um pouquinho. Os reinos eram de Cristo ou não eram? De quem eram os reinos? Satanás mentiu? Não, ele não mentiu. Ele não mentiu porque ele era e ele continua sendo o governante deste mundo. Ele que impera sobre todos os reinos deste mundo ainda é Satanás. Ele não mentiu. Por isso que ele fez essa colocação para Cristo Jesus, né? E que foi, de certa forma, uma tentação, porque, na verdade, é isto o que Cristo estava aguardando. Esta é a promessa final de Cristo Jesus. Esta é a promessa pela qual ele anseia ansiosamente por mim e por você, para fazermos parte deste reino. E aí, por que é uma tentação? Porque Jesus sabia tudo que ele iria enfrentar. Ele sabia da sua caminhada, que era uma caminhada de morte. E agora Satanás chega para ele e diz assim, tu pode evitar tudo isso. Se prostrado tu me adorar, eu te darei todos esses reinos. Mentira. Ele não daria. Certo que ele não daria. Mas ele não mentiu que ele era o dono desses reinos. Ele não mentiu. Tanto que Jesus não repreendeu ele nisso. Ele repreendeu no quesito de adoração. Prestou atenção? Quem é o governante dos reinos deste mundo hoje? É ele mesmo, Satanás, ok? Saindo dali, continua a leitura. Continua a leitura. Onde é que está isso? Em Mateus 4:17. Jesus diz, logo saindo dali, quando ele foi fortalecido, que ele recebeu alimentação, que ele saiu para começar o seu ministério de fato, depois de um longo período de jejum e oração, qual foi a pregação de Cristo Jesus? Qual foi a pregação? Lê lá, Mateus 4:17. A mesma de João Batista. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A pergunta que eu te faço é, Jesus mentiu? Não, Wagner, mas eu não vejo o reino dos céus. Que reino é esse palpável que Jesus disse que aqueles daquela geração já precisavam se arrepender para entrar? A questão é que a perspectiva que você enxerga não é a mesma perspectiva apresentada por Cristo Jesus. A perspectiva apresentada por Cristo Jesus, quando ele fala que é chegado o reino dos céus, é para te antenar que a tua vida aqui neste mundo é curta e passageira, mas que nós temos uma promessa de um reino vindouro. Só vai estar reinando no mundo vindouro, é o mundo vindouro, mas ainda é neste mundo, quem estiver reinando com Cristo hoje. Se Cristo não for o rei e o governante da sua vida hoje, você não fará parte desse reino. Prestou atenção? A perspectiva de Cristo é essa, quando ele está falando isso. Agora vá numa Bíblia digital, num buscador e coloque lá reino. E veja quantas citações de Cristo Jesus sobre o reino dos céus. Quantas citações. Ah, Wagner, mas já ouvi falar Jesus dizer que não vem o reino com visível aparência. Só um pouquinho antes de você continuar com essa ideia. Leia todo o texto. Leia todo o texto antes de você continuar com essa sua visão. Porque no mesmo momento que Cristo Jesus coloca esta posição, no mesmo momento que ele coloca essa posição,
ele deixa bem claro no texto que ele está sendo interrogado por quem? Pelos fariseus. Quem eram os fariseus? Uma seita religiosa dos judeus. E eles entendiam sobre o reino. Então, a interrogação deles para Cristo Jesus naquele momento, ele é uma interrogação, digamos assim, ó. Tá falando sério, Jesus? O teu reino vai ser estabelecido aqui? Eles estão debochando de Jesus na cara de pau. E Jesus Cristo está tentando introduzir eles no reino naquele momento. Mas passa 2 versículos e começa a prestar atenção no que Jesus começa a dizer a partir de então. Olha lá o que ele fala. Que é necessário que ele padecesse por muitos sofrimentos antes que chegasse o grande dia do Senhor. Ah, o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor, onde ele iria restaurar todas as coisas. Está ali. Ali está descrito tudo o que vai acontecer antes do quê? Do grande dia do Senhor. Que dia é esse? É o dia da sua vinda. Da sua vinda. Jesus Cristo vem a este mundo. Jesus Cristo vem a esse mundo. Mas a discussão ela continuou por muito tempo e esse é um dos motivos pelo qual eles buscavam matar a Cristo Jesus, né? E aí ficavam com aquelas picuinhas, disse-me-disse a todo momento, tentando pegar Jesus de qualquer forma, em qualquer palavra, para matá-lo, né? E você vê muito bem que Jesus Cristo se saía muito bem nas suas respostas. Até porque ele tinha um tempo profético discorrido para atravessar, né? E ele precisava que todas aquelas coisas se cumprissem antes desse tempo. Então, finalmente chega o tempo. Jesus é preso, chicoteado, interrogado, mandado daqui para lá. Pôncio Pilatos, Caifás, volta para a mão de Pilatos. E aí chega Pilatos e diz assim, ó: vem cá, Jesus, chega mais aqui. É verdade que estão dizendo que tu é o rei dos judeus? E aí Jesus responde para ele, né? O que tu acha? Mais ou menos assim. Ele diz, não, isso daí é o que eles estão dizendo, tá? Mas eu quero saber de ti. O teu reino é aqui deste mundo? Como é que é o teu reino? Explica para nós. Mais ou menos assim. Eu estou trazendo numa linguagem mais atual, né? E aí tá vindo na minha mente aqui, o que eu estou lembrando, tentando trazer para os irmãos. Onde é que está isso? Anotei aqui também. Em João 18, irmãos. João 18, 36. João 18 em diante vai dizer, né? E aí Jesus diz para ele, é neste momento que Jesus diz para ele, né? Porque se o meu reino fosse desse mundo, eu mandaria todos os meus servos e eles limpariam toda essa bagunça. Praticamente isso Cristo Jesus disse. Mas o meu reino ainda não é deste mundo. Mas agora o meu reino não é desse mundo. Outras traduções usam assim. Por quê? Porque naquele momento ainda não era desse mundo. Mas será desse mundo. Jesus não disse que não vai ser desse mundo. Ele disse que agora não era. Naquele momento não era desse mundo. Ele apresenta ali também servos, né? Porque vão ter servos nesse reino. Você precisa começar a meditar nas palavras de Cristo Jesus. E aí quando a gente vai para as profecias, a gente se depara com Daniel 7, falando sobre o chifre pequeno, que aquele chifre pequeno faz guerra contra os santos, prevalece contra eles, até que chega o ancião de dias, faz justiça aos santos e chega o tempo determinado em que os santos possuem o quê? O reino. Continuando a leitura, continua toda a leitura de Daniel 7, a gente vai tratar desse capítulo por completo ainda aqui no canal, mas vai dizer assim, ó, no versículo 27, que o reino,
o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos filhos do Altíssimo, e eles reinarão para todo sempre. Os reinos debaixo de todo o céu, os reinos serão aqui nessa terra. As profecias estão o tempo inteiro falando disso. Os profetas o tempo inteiro falam do reino vindouro estabelecido aqui nessa terra. Aliás, esse é um plano que foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Os dias da criação estão apontando isso. O 7º dia da criação, que é um dia sem contagem de tempo, lá no Gênesis, está apontando este milênio aqui na terra, aqui na terra. Quando você vai para Apocalipse 11, que fala dos eventos que antecedem a vinda de Cristo, nós ainda iremos estudar aqui um pouco mais aprofundado. Nós já falamos no primeiro vídeo dessa série, tá? A gente falou sobre isso um pouco lá, né? O que antecede a vinda de Cristo. Agora, quando você dá sequência e você chega exatamente lá no versículo 15, vai dizer o seguinte: a partir do momento que eles veem a ressurreição dos mortos, eles ficam apavorados com tudo aquilo que eles vê. Naquele momento é tocada uma grande trombeta e é dito: os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Os reinos do quê? Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Essa é a introdução do próximo vídeo, da nossa próxima conversa aqui no canal. Não perca! Qual é o título do próximo vídeo? Ninguém vai morar no céu. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre todas essas profecias, primeiramente, eu vou deixar aqui embaixo o link de um seminário onde a gente trata praticamente sobre isso. Não tem como falar do reino vindouro sem falar de escatologia. Por isso que Cristo Jesus está falando o tempo inteiro. E nós estaremos falando sobre escatologia o tempo inteiro, que a escatologia aponta o reino vindouro. Então, gratuitamente, acesse o link aqui embaixo. São 13 aulas completamente gratuitas. Você acessa aqui, assiste essa playlist com 13 aulas e você vai ter a certeza bíblica destes fatos, de uma maneira que nunca te contam dentro de uma denominação, ok? Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like se você gostou. Se você não concorda comigo, apresenta textos. Eu só estou trazendo textos bíblicos aqui para você, sem problema nenhum. Apresenta os seus textos aqui e vamos tentar debater. Agora, não ignore os textos que eu trago. Não ignora. Não joga fora esses textos, porque assim fazem todas as denominações. Assim fizeram os pais da igreja a partir do 4º século, né? Porque os que acompanhavam a Cristo Jesus e a pregação dos discípulos até o 2º, 3º século, eles acreditavam no reino vindouro, aqui neste mundo estabelecido. É só estudar um pouco de história, né? Que você vai ter essa consciência também sobre esses aspectos. Então não se esqueça, já se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo. O Evangelho do Reino tem que chegar a mais corações, a mais lugares. Porque quando esse Evangelho do Reino for pregado para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E eu estou aguardando ansiosamente. Venha fazer parte desta pregação comigo. Tchau.